E olha só, gente, já estou aqui com o livro A Serpente Emplumada em 7 Cidades. Esse é o livro que será lançado hoje. Vou mostrar aqui para Mardoni Valcárcel. Olha só. Essa bela... Primeiro vamos falar aqui, ó. Vejam a beleza dessa figura do jabu, né? É uma imagem realmente maravilhosa que lembra muito, remonta muito a uma cultura específica e nós vamos falar sobre ela aqui. Esse livro é de Nelson Neri. É o segundo livro ficcional de Nelson Neri. Nós vamos conversar com o Dr. Nelson Neri aqui no nosso estúdio do Jornal do Piauí. Dr. Nelson, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Satisfação, você que já é um leitor meu do meu primeiro romance. É verdade. Satisfação muito Caderno aqui. de Marina. Isso, Caderno de Marina. Aquele foi... Esgotou, praticamente. Esgotou, né? Uma maravilha, mas também um livro realmente muito bom. E eu queria saber do seu seguinte, é o seu segundo livro ficcional seu, né? O Caderno de Marina foi o primeiro, esse Foi o primeiro. Agora, assim como o Caderno de Marina, existem muitas paisagens piauienses descritas nesse livro. A história se passa por aqui e é um livro de uma aventura, diria eu. Na verdade, ele segue um pouco a linha do outro. Na outra eu resgatei os italianos que tiveram na fábrica de laticínio. Sim. Essa é uma opção. E esse eu conto a possibilidade dos maias terem entrado em 7 cidades do Piauí. Agora, ficção. Ficção, Ficção. Isso que é interessante saber. É uma ficção, os maias teriam estado aqui segundo a história do seu livro, o enredo do seu livro. Exatamente. Agora, assim como o outro, o livro também envolve uma riqueza e um crime. Isso. Um crime envolvido nessa história. Como é que foi a construção desses personagens e que perfil de criminosos são esses que aparecem no livro? Bom, eu não me lembro exatamente como é que teve essa ideia, por acaso, mas os personagens eu estava até vendo agora, hoje, e eu desenhei tudo isso. Por exemplo, fisicamente, o personagem principal, Ramon Carrasco, ele foi um personagem de uma série do Netflix chamada Jane Division, chamado Rogério, o personagem, é James Cagle. A personagem feminina, que é o principal, era inspirada na atriz mexicana-americana Salma Hayek. E o outro personagem, ele tem o Raoni, que já esteve na história. Na história anterior. Anterior, ele volta aqui. Então, eu faço uma técnica diferente também, porque eu usei 3 vozes narrativas. São 3 partes, cada um sobre um personagem, um sobre o Ramon Carrasco, depois sobre o Antônio e sobre o Raoni. E cada um eu uso uma voz narrativa sobre aquele personagem. Então, sobre 3 pontos de vista. 3 pontos de vista. Agora, eu pergunto, esse aqui é uma continuação de Caderno de Marina? Não, ele tem nada faz... a ver, apenas personagens semelhantes, um deles, né? Um deles ele resgata um pouquinho, tem um spoiler, diminuiu um pouquinho, que tinha a história praticamente toda, mas ele resumiu o personagem para justificar, ele está em Brasília agora. Como você falou, eu também uso muito restaurante, muitas comidas, descrição da comida mexicana. Esses personagens saem da cidade de Mérida. Mérida é uma cidade na Península do Yucatán, capital do estado de Yucatán. Semelhante a Teresina, é chamada Cidade Branca. E ele sai de lá, vai para Tientizá, depois vai para Cancún, vai para Bogotá, vem para Brasília, Teresina e 7 cidades. Isso em uma semana. É um filme rápido, é um livro rápido. Eu digo que é uma espécie de um road movie, aqueles filmes muito rápidos, é uma ação muito rápida. Agora, o ator não é do passado, é no presente. É um personagem que é um arqueólogo que ele defende essa tese. Sim, agora o livro começa com uma descrição de um ritual. Né? Isso. Como é que foi para você pesquisar isso? Esses rituais que são descritos aqui, os hábitos, as culturas, eles existem de verdade? Essa parte é uma parte que o leitor vai poder conhecer da cultura, por exemplo, asteca? É verdade. Quando você vai para Cancún, tem um parque chamado Xcaret. E esse parque eles fazem a encenação ou do jogo de bola, que era clássico nessas culturas, como ele faz também a encenação da dança. Então eu me inspirei bastante nessa imagem que eu tive. Conheci, estive lá e visitei. Então eu usei um pouco da coreografia inspirada nisso. E o ritual é bem pesado. Pesado, mas na verdade é um ritual tradicionalmente maia de um autossacrifício. Tá? Então, eu não vou nem contar. Não. Mas é bem pesado, mas é uma cena real que existia. Quer dizer, eu retratei, estudei, vi as imagens, fiz um retrato bem fiel. Bom, E eu estive em Tientizá, eu estive lá. Você esteve lá, né? Você visitou efetivamente a região. E sobre 7 cidades, o senhor, da outra vez, no outro livro, o senhor falou sobre a fábrica de laticínios no sul do estado do Piauí. Agora o senhor coloca como um cenário protagonista 7 cidades. Qual a importância de colocar
aspectos, parte da história, o senhor que também é historiador, do Piauí dentro das histórias que o senhor cria? Na verdade, a história toda é sobre o Piauí e o nosso lado internacional que a gente quer esconder. Por mais provinciano que às vezes o piauiense pareça, ele é internacional. Uhum. E esses resgates são isso. Por exemplo, Sete Cidades, o autor austríaco morando no Piauí, Ludwig Schwarzenegger, diz que foram os fenícios. O von Martius diz que foram os vikings. Aquele pensador que escreveu Era o Deus do Astronauta, o Van Dyck, diz que foram os ETs. Todo mundo tem uma opinião sobre Sete Cidades. Uhum. Temos um geógrafo chamado Francisco Fortes, cunhado do Alferraz, ele tem um livro sobre a descrição de como se formou Sete Cidades há 360 milhões de anos atrás. Uhum. 360 anos atrás, o Piauí e o Maranhão eram um lago, um mar raso, muito raso. E essas formações é que permitiram a configuração das imagens de Sete Cidades. Agora, qual a verdade disso tudo? É o que o livro tenta comentar. Agora, você explora o lado místico de Sete Cidades? Muita gente fala que lá estavam os primeiros astrônomos aqui do estado do Piauí. Olha que interessante, eu vi uma semana passada uma pessoa me disse que estava visitando Sete Cidades há um pouco tempo e encontrou lá um pessoal da Austrália que estava vindo atrás de ET. Tem sempre essa... Então, por si só, já diz tudo. E duas coisinhas que foi mágica. Eu estive lá, encontrei um guia, ele foi muito generoso, me mostrou muita coisa, não a Sete Cidades, que é a sétima cidade que é proibida, mas ele me mostrou, na quarta cidade, escondida, uma imagem de um barco, isolada. Uhum. É pouco vista essa imagem. É um barco perfeito. Entendi. E isso me inspirou demais essa história. É uma vela com uma bandeirinha, uma coisa. Outra coisa mágica de Sete Cidades. Onde termina a cena final é num lugar chamado Buraco do Solstício. No dia 21 de junho de cada ano, passa 6 horas da manhã, isso é verdade. Um raiozinho de sol e vai dar numa outra pedra chamada Cara do Diabo. Exato. E é isso tudo que eu uso nessa brincadeira. Isso tudo é realmente uma construção, isso não pode ter sido feito pelos maias também. Esse buraco, ele vai localizar onde eu estou achando que tem uns artefatos maias? Eita, muita história. Eu leio o livro e eu vou pesquisando para ver o que é que tem de verdade. E tem vídeo na internet mostrando essa história do solstício. Então, você vai lá no YouTube, você vai ver que tem essa parte também aqui. Olha, e aqui, bom, só para finalizar, o lançamento é hoje, né? O lançamento hoje é 19h30 no Sesc Cajuína. E aí os convites, olha, são esses marcadores aqui, olha só que interessante. Todos com gravuras do Jabu, né? Do Jabu. O Jabu... Coincidimos, ele fazia uma arte e eu fiz a minha, coincidiu, ele é uma pessoa fundamental nessa obra. Uhum. E esses desenhos dele são maravilhosos, teve a ideia de fazer, são 8 marcadores de texto e muita gente está colecionando, eu estou acabando meus marcadores, eu nem tenho mais, preservei uma coleção de 8 para você, legal. Porque esse trabalho artístico do Jabu é fundamental para entendimento da minha obra. E tem aqui cada um com o nome, né? Ramon Carrasco. São os personagens. Maia, isso. Bem interessante. Bom, gente, olha, vai ser hoje às 19 horas, né, de 19 horas 21h30, o lançamento que acontece lá no Sesc Cajuína. Quero agradecer ao senhor, doutor Nelson. Obrigado pela presença. Obrigado pelo livro aqui também, assinado, autografado. Para mim, muito obrigado. Eu que agradeço você leu. Sim. Às vezes a gente dá um livro para um amigo, ninguém fala nada, porque a maioria, a gente presume que ou não leu, ou leu e não gostou. Mas você leu e comentou comigo outro, eu espero que goste desse também. E os leitores, nós estamos na época do Natal, eu vou fazer uma propagandazinha. É época de dar um presente para si, Serpente Emplumada, ou dê para um amigo, um conhecido, um familiar, essa obra, esse romance. Muito obrigado, doutor Nelson, pela participação aqui com a gente.